Bom, vamos trazer agora informações a respeito de uma apuração. Você sabe, você que acompanha o Jornal do Piauí, você sabe, a gente traz aqui a formação das federações. Mais recentemente, o Progressistas formou uma federação partidária com o União Brasil. União Brasil. E aí se tornaram juntos, essa federação, ela formou uma espécie de partido temporário com uma força no Congresso Nacional descomunal, assim, inclusive com tempo de propaganda para as eleições futuras maior, enfim. Agora, o MDB, Lívia, faz um movimento na mesma direção. Exatamente. Inclusive, pelas palavras do senador Marcelo Castro, é moda agora no Brasil fazer federação e, de fato, se for pegar as siglas que tenham sua maior composição, como é o caso do PT, PV e PCdoB, União Brasil com Progressistas, nomes que se articulam para que hajam outras federações, como é o caso do Podemos com o PSDB. Então, agora, qual é o ponto? A ideia inicial da oposição do Brasil, né, da oposição ao governo federal, era que houvesse uma federação entre progressistas, União Brasil e republicanos. Não aconteceu. Foi apenas União Brasil e progressistas. Agora, essa movimentação é do MDB com republicanos. Foi uma apuração que nós fizemos na semana passada, em que era muito ainda embrionária, existia sim uma possibilidade, mas ninguém confirmava ainda. Hoje pela manhã, enquanto eu e Elivaldo estivemos nas agendas pessoalmente, conversei com muitos integrantes do MDB, dentre eles o presidente estadual e senador Marcelo Castro, questionando: é possível, está acontecendo, vai acontecer? E pelas palavras do senador, é sim, mais do que possível, existe um encaminhamento quase que certo de que haja essa união entre as duas siglas de uma forma que represente uma força maior no Congresso Nacional, mas claro, com seus impactos também aqui no Piauí, Joelson. Vamos acompanhar o que disse o presidente do partido nessa entrevista, Marcelo Castro. Vamos ver. Nós temos um período, tem modas. Hoje no Brasil está na moda fazer federação. Então o PT já fez federação, o PSDB fez federação, o Progressistas com a União Brasil fizeram a federação agora e o MDB com republicanos estão em entendimento já bastante avançados para fazer também uma federação. Eu estou confiante de que nós faremos essa federação. Da parte do MDB, todos os senadores, todas as pessoas que eu encontrei, que eu consultei, são absolutamente favoráveis, a que a gente faça a federação com Como isso afeta a base governista no estado do Piauí e até a fusão cruzada? Não, isso não afeta em nada. A primeira condição da federação será da autonomia, como existe hoje no MDB, de cada região, cada regional do partido, ter o seu direito de poder tomar o caminho que quiser. Porque se não fosse assim, evidentemente que os partidos se despedaçariam todos no Brasil. Bom, Jadiel Alencar, que é deputado federal dos Republicanos, confirma que a fusão entre MDB e os Republicanos já está quase selada e descartou a possibilidade de ir para o PSD. Essa discussão ela está avançando bem. O presidente Marcos Pereira sinalizou extremamente positivo, o presidente Baleia Rossi também sinalizou extremamente positivo e essa discussão hoje ela está em 2 estados, Roraima, porque tinha uma questão política, um entrave político local lá, e também o Espírito Santo, porque existem pré-candidatos ao governo do Espírito Santo, tanto pelo MDB como pelos republicanos. As informações que me chegaram pelos presidentes nacionais, que os demais estados já estão praticamente pacificados. Então, é de grande importância. O MDB e os republicanos não podem ficar na Série B, nesse novo formato de alianças, de federações que está existindo a nível nacional, com um aumento significativo da bancada. Com essa federação, o Republicanos MDB vai para 94, 95 deputados. Então fica uma bancada muito forte, competitiva, não só a nível nacional, mas nos estados. Mas, deputado, para alinhar essas estratégias, o senhor falava sobre a certeza de que deva acontecer. No entanto, com a fusão cruzada do PSD, faria a manutenção de uma chapa federal e uma chapa estadual, ou o senhor iria para o PSD de pleitear essa vaga? Não, a minha possibilidade no PSD é fora de cogitação. O deputado Jadiel Alencar é do Partido Republicano, nós estamos com a nossa chapa para deputado federal 100% montada no Republicanos
E acontecendo a federação com o MDB, nós vamos ser aliados dos filhos do MDB. Aí, olha só, essa situação agora envolvendo as siglas em detalhe, né? Tanto o deputado Jadiel Alencar quanto o senador Marcelo Castro falam a respeito da necessidade de se fazer no caso, as federações, para não ficar de fora de uma nova tendência. E aí nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Porque agora, Lívia, eu queria que você falasse um pouco para a gente, aproveitasse ali na nossa tela, na tela 1, a gente pudesse, fica à vontade, Lívia, para a gente mostrar um pouco de como é que é a tendência nesse momento, essa questão das formações das chapas e federações. Isso, agora eu vou dar uma de professora, Joelson, bem explicado para o telespectador entender, porque são muitas siglas, então faz com que seja um pouco complicado. O cenário atual é de que existem esses partidos que são os maiores, coloquei apenas aqueles que já estão oficializados, federações e siglas, e que têm a sua perspectiva em nível estadual e federal. PT, PSV e PCdoB, federação que tem candidatos a deputado estadual e a deputado federal. PP e União Brasil, deputado estadual, deputado federal. Atualmente, existe o quê? A fusão cruzada entre MDB e PSD. MDB na Alep, PSD na Câmara Federal. Republicanos querem uma chapa estadual, como é o caso, por exemplo, do deputado Gessivaldo Isaías, que é do Republicanos, e do deputado federal Jadiel Alencar, do qual nós ouvimos agora, que é do Republicanos. PDT e Solidariedade, que tem a sua expectativa de serem candidatos a deputado estadual por os seus partidos. Qual é a possibilidade a partir de agora? É de que haja essa federação do MDB com os Republicanos. Esses Republicanos com o PP e União Brasil é porque existem duas histórias que estão correndo nos bastidores de Brasília. Quando eu liguei para deputados federais e estaduais progressistas, não existe essa possibilidade. PP, União Brasil e progressistas vão se unir eventualmente. Quando eu falei com todos os integrantes da sigla do MDB e do Republicanos, não existe essa possibilidade. Não vamos nos unir com União Brasil e com progressistas. Nossa meta é com o MDB. Então, faz com que haja, sim, essa federação entre MDB e Republicanos como algo cada vez mais certo. E com isso, quando eu falava com esses deputados e com o próprio senador Marcelo Castro, eu falo, não, mas a federação entre MDB e Republicanos não interfere na fusão cruzada. MDB e Republicanos vão para a Assembleia Legislativa e o PSD continua com sua chapa de deputados federais. Mas quando a gente escuta a entrevista com o deputado federal Jadiel Alencar, o que fica claro? Ele não vai para o PSD. Não existe essa possibilidade no cenário de hoje. Então, como que vai haver uma fusão cruzada com uma federação, sendo que não existe essa expectativa de que lideranças do MDB ou do próprio Republicanos migrem de partido, que eles vão para o PSD. Então, compromete diretamente essa formulação da fusão cruzada e já coloca como uma dúvida. Quando eu falei com o deputado Georgiano Neto pelo celular, perguntando como é que estaria essa articulação, ele já foi mais emblemático, mais vago. Ele disse que o tempo vai dizer como as coisas vão se articular. Então, quando a gente vê essas possibilidades, nós entendemos de que as siglas menores, que são as famosas chapinhas, elas ficam um pouco soltas. Então, como que vai ser essa articulação da base aliada com todas essas siglas que fazem parte do grupo, em que querem ter uma chapa proporcional para o próximo ano, seja para deputado estadual, seja para deputado federal, sendo que não há uma articulação para que elas se candidatem. Então, esse é o problema, porque essas siglas também querem buscar outras federações, como é o caso Podemos com o PSD, com o PSDB, querem uma federação. Solidariedade está tentando articulação com o PT para poder fazer essa federação também. PL, no caso, ele não é da base aliada, mas é um partido que também fica meio independente. PCO, Avante, Novo, PSB. Então, são siglas que estão tentando essa sobrevivência em meio a gigantes. E esse é o problema que tem sido circulado tanto nos corredores da Assembleia, da própria Câmara Federal, daqueles que buscam essa vaga para o próximo ano. Então, muitas coisas ainda precisam ocorrer, mas o que fica na dúvida é a fusão cruzada não é mais tão certa quanto ela era antigamente. Tá aí, Lívia. Por favor, fique à vontade para voltar ao seu lugar, Lívia. Bom, muito bom ver a sua explicação, Lívia, sobre esse assunto. E aí, Erivaldo Barbosa? A gente viu durante muito tempo o Congresso resistir a reformas políticas que reduziam o número de siglas de partidos e tal. E agora, com as fusões e federações, a gente está vendo eles fazerem à força, né, uma diminuição do número de partidos ou federações com representação no Congresso Nacional. E vão fazer isso para sobreviver. E outros partidos precisam encarar esse fato se quiserem viver também, Erivaldo.
É verdade, já houve essa experiência na eleição de 2022, começou ali com algumas federações, algumas estão sobrevivendo, como é o PT, o PCdoB e o PV, outras já foram desmanchadas, como o PSDB e Cidadania, mas já estão sendo feitas novas coalizões partidárias, uma fusão PSDB-Podemos, depois dessa fusão uma federação com uma outra legenda também da mesma forma, já tem aí os grandes partidos, antes eram pequenas e médias legendas e agora grandes legendas estão se unindo em torno de federação. Progressistas e União Brasil é um bom exemplo dessa realidade. Agora, isso só mostra, Joelson e Lívia, é que aqui muitas vezes a estratégia do Karnak, defendida, segundo as lideranças políticas, pelo governador Rafael Fonteles, foi assim já em 2022, com a liderança do senador Wellington Dias, que o esforço para pouquíssimas chapas na base governista, não é isso? O que se ouve? 2 chapas apenas. Ah, mas essa é uma forma de menosprezar partidos. Não, essa é uma tendência que se tem um objetivo específico para o caso do Piauí, mas é uma tendência nacional. Olha aí as federações aí. Olha o mapa que a Lívia traçou aqui no telão e que mostra exatamente isso, os partidos se unindo, o quadro partidário se enxugando cada vez mais, então nós poderemos ter em 2026 um cenário com poucas chapas disputando eleições para a Câmara Federal e também para as Assembleias Legislativas Brasil afora. Sobre esse assunto eu tenho algumas dúvidas, mas antes vamos ver o que disse o deputado Marco Aurélio, deputado federal, a respeito desse assunto que o Elivaldo está trazendo. Há pouca quantidade de chapas para disputa na base governista. Para deputados federais, a tendência é que hajam apenas 2. Vamos ver o que ele diz. Aqui os acordos políticos no Piauí normalmente se cumprem. Então, assim, essa federação republicanos MDB, a gente escuta que realmente pode acontecer, basicamente está no PSD. E aqui a formação das chapas, que será coordenada pelo governador Rafael, nosso líder aqui, tá para que tenha apenas 2 chapas. E que hoje se desenha para ser uma chapa do PT e outra chapa do PSD, isso para deputado federal. E acredito fielmente que isso irá acontecer. Aí é o ponto, Lívia, da minha dúvida. Ele fala numa chapa do Partido dos Trabalhadores e em outra do PSD. E fala considerando que acha que isso vai acontecer. Significa dizer que, independente da Federação Republicanos-MDB, a única chapa para deputado federal é a do PSD. Ou seja, mantendo essa fusão cruzada que você apurou, pode estar sob observação. Exatamente, porque esse foi o argumento dado aos microfones enquanto nós entrevistávamos, que não a federação, por mais que certa entre o MDB e os republicanos, não interfere na fusão cruzada. Agora, o questionamento que eu fiz nos bastidores para alguns integrantes foi justamente esse. Tudo bem, claro, como a federação ela funciona, ela se articula como um partido só, pode manter a fusão cruzada tranquilamente. MDB e republicanos na Assembleia, PSD na Câmara Federal. Mas como que aconteceria isso se o deputado Jadiel Alencar acaba de confirmar que não vai sair? Vai para o PSD. Que ele não vai para o PSD. Então, como que está certa a federação, mas não existe essa possibilidade dele trocar de sigla? E quando eu questionei isso a um dos integrantes, ele falou, não, mas não existe, inclusive, uma dificuldade do próprio PSD ir para uma federação conjunta. Aí eu falei, tudo bem, pode ser também isso, né? Existe também essa possibilidade do PSD entrar nessa federação, nesse bolo todo. Mas, ainda assim, como que vai acontecer isso se a fusão cruzada ela tem o seu entendimento de que seria uma chapa para estadual e uma chapa para federal, sendo que MDB e republicanos iria para a Alep, PSD iria para a Câmara. Segue o mesmo raciocínio. Então, a partir do momento em que esses deputados eles não vão para o PSD disputar a Câmara Federal, não tem como ter uma fusão cruzada. Porque precisa ser uma sigla na Assembleia e uma sigla na Câmara Federal. Ponto. Agora, se não houver essa mudança, não faz sentido. Aí, Elivaldo, é uma pontinha solta que eu acredito que vai passar, inclusive, pelo diálogo com o comandante dessa formação, que é o governador Rafael Fonteles. Verdade. Poderia envolver, aconselhar ou convencer alguém a se filiar a um outro partido. Olha, não, sai daí, você é nosso, vamos lá, sai desse partido aí, vamos para esse outro, porque é como se fosse um só. Enfim, esse tipo de conversa que agora necessariamente vai ter que ser feita. No caso, se vingar a federação, o MDB muda de parceiro, deixa de ser o PSD e passa a ser o Republicanos. E aí um parceiro legal,
Não é uma aliança cruzada, que é uma aliança política. Não é uma aliança formal, de acordo com a legislação eleitoral. Não, é uma aliança política que o MDB abre mão de lançar candidatos a deputado federal e o PSD abre mão de lançar candidatos a deputado estadual. Uma aliança que deixou até queixas da liderança do MDB nacional, né? Então, se você faz uma aliança com dois partidos, como o MDB e Republicanos, claro que ele vai olhar para os estados, vendo lá nos estados os seus integrantes, as lideranças, disputando mandatos federais. Indagado sobre esse tema, hoje pela manhã, o senador Marcelo Castro disse, olha, isso aí é um outro ingrediente que vamos deixar mais para frente, já que a federação não foi concretizada ainda. Então, não adianta antecipar problema. O que existe hoje é o Partido Republicano sobrevivendo, como está, o MDB da mesma forma e com uma peculiaridade, que eu acho que é raro no Brasil. É o MDB com o PSD nessa aliança informal aqui no partido, que deu certo em 2022 e a intenção é que seja repetida. Agora, com a federação, aí embaralha um pouco esse jogo. Vamos acompanhando, gente. Realmente complicado aí o cenário e passa na meu ver, né, passa muito pelo governador. Com certeza. Bastante. O deputado Marcos Aurélio foi bem enfático ao lembrar desse detalhe, porque é o comandante político dessa base governista, é uma sugestão ou uma proposta de acordo político, de estratégia com o aval do governador Rafael Fonteles, segundo o deputado Marcos Aurélio, é um acordo que ele acha que não vai ser descumprido, a não ser que muita coisa mude na política estadual.